Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso Vida Devocional. Hoje nós encerramos esse ciclo de meditações no Salmo de número 109, onde Deus tem falado ao nosso coração, onde Deus tem ministrado a sua palavra e onde Ele também tem mostrado a sua vontade para aquilo que devemos fazer, para aquilo que devemos nos conduzir em relação ao nosso relacionamento com as pessoas e com Ele mesmo. Se você ouviu já, assistiu todos até agora, você deve ter compreendido que o seu relacionamento com as pessoas precisa ser diferente. E não somente o seu relacionamento com as pessoas, mas também o seu relacionamento com Deus. E nesse desfecho final, tudo se completa e tudo faz sentido. Salmo de número 109, os versos 30 e 31, apenas 2 versos daqueles que restaram para a nossa meditação. Olha bem: com a minha boca renderei muitas graças ao Senhor, eu o louvarei no meio da multidão, pois ele se coloca ao lado do pobre para salvá-lo dos que o condenam. Mas qual é a figura que Davi estava lançando aqui? O que Davi está dizendo quando Deus se coloca ao lado do pobre? Nos antigos tribunais, quem o acusava ficava ali do seu lado direito, de onde iria apresentar todas as causas, o caso contra você. Então essa pessoa ficaria ao seu lado direito, dizendo tudo aquilo que tinha contra você, a depor contra você, para que te julgasse. E Davi, ele se coloca nessa posição de vítima, diante das acusações, diante das falsas acusações, daqueles que estavam querendo o mal para a sua vida. Porque durante todo o Salmo de número 109, nós estamos vendo isso. Davi tentando se reconciliar com essas pessoas, Davi tentando ter um bom relacionamento com essas pessoas, mas isso se torna praticamente impossível. Quanto mais ele tenta, parece que as coisas pioram, parece que as coisas não vão como ele pensa. Então ele se dispõe a orar por essas pessoas. Ele também pede a Deus para que seja o julgador da sua causa, o seu juiz. Então tudo está perante o Senhor, o seu próprio pecado, o seu próprio coração, também como o pecado dessas outras pessoas que não passarão impune diante dos olhos de Deus. Então Davi se declara vítima dessas falsas acusações e ele espera que um promotor seja colocado ao lado direito de seu inimigo. Mas, de repente, essa cena, ela muda. E Deus se coloca ao lado do pobre, para defendê-lo e não para acusá-lo. Deus se coloca ao lado dele, ao lado direito dele, para defendê-lo e não para acusá-lo. O interessante é que quando no Antigo Testamento se usa essa questão do lado direito, eles diziam que é o lado direito onde nós temos a nossa força, onde nós podemos agir com as nossas próprias forças e nossa própria maneira, mas você vê que Deus está sendo colocado ao nosso lado direito, porque Ele é a nossa força, Ele sempre foi a nossa força, porque Deus, em Jesus Cristo, Ele veio para advogá-lo, veio para advogar em nosso favor. É Ele que se levanta quando somos acusados, é Ele que se levanta para nos defender. E quando Jesus veio, o nosso verdadeiro advogado, Ele perdoou o seu traidor, Ele também perdoou os seus inimigos. E nós devemos fazer a mesma coisa.
Às vezes nós devemos confessar ao Senhor certos rancores que estão no nosso coração. Às vezes nós queremos retribuir as pessoas com a mesma retribuição com aquilo que elas fazem conosco. Nós queremos fazer a mesma coisa, nós queremos fazer e pagar com a mesma moeda. E às vezes nós esperamos que essas pessoas fracassem, às vezes nós esperamos o mal para essas pessoas, mas nós devemos pedir a Deus para que nos ajude a perdoar plenamente, de alto a baixo, por completo, para que possamos começar também a orar por essas pessoas, pelo arrependimento delas. Precisamos orar pelo bem dessas pessoas. Nós devemos pensar assim, que os nossos pecados fizeram o nosso Salvador sangrar. Contudo, Ele orou por nós. Não somente orou por nós, mas se entregou por nós. Perdoou a nossa dívida que era impagável. Não tínhamos como pagar isso. Ele nos perdoou, sendo nós pecadores, falhos, errantes, como diz a palavra de Deus. E assim mesmo, Ele nos perdoou. Precisamos entender isso, que Deus está ao nosso lado para julgar a nossa causa, para nos defender, para nos auxiliar. Ele é assim o nosso advogado. Mas nós devemos estar prontos para perdoar também, porque um dia nós éramos inimigos de Deus, mas Deus em Cristo transformou e mudou esse nosso relacionamento. Agora nós somos chamados de amigos de Deus, filhos de Deus. Ele nos perdoou. Por isso, neste dia, aprenda essa lição. Aprenda que o seu relacionamento, claro que acima de tudo é com Deus, mas nosso relacionamento também é com o nosso próximo. Quando a Bíblia fala que devemos amar, ela diz que amar a pessoa que a gente ama, que a gente gosta, é muito fácil. Mas a Bíblia chama-nos a amar os nossos inimigos, orar por eles, para que eles venham se arrepender e para que também a gente possa ter essa capacidade de não querer retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem, porque nós somos chamados a fazer isso. Nós não somos chamados a viver segundo a sociedade, conforme eles vivem, mas nós somos diferentes. Como Jesus disse, nós devemos ser sal, devemos ser luz. Não viva segundo o curso dessa vida, mas viva segundo a vontade de Deus. É Ele que está, como Davi disse, ao lado do pobre. E o pobre, pensemos assim, não seja alguém que seja desprovido de qualquer recurso financeiro, mas seja um pobre pecador, como eu e você. Todos, de igual modo, são pecadores. Mas a única diferença é que aqueles que têm a Cristo foram alcançados pela sua graça e a sua misericórdia. Não foi por minha obra, nem por sua obra ou por aquilo que você fez. Foi por graça e misericórdia de Deus. Ele também pode fazer isso e alcançar os seus inimigos, alcançar essas pessoas que te fazem mal. Então ore por elas, perdoe elas. Não guarde isso no seu coração, porque você tem um advogado. Ele sim sabe o que fazer e Ele sim sabe como defendê-lo. Eu quero aproveitar esse tempo e orar pela sua vida. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e oremos. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor que está ao nosso lado, não para nos acusar, mas para nos defender. Como Davi estava sofrendo essas falsas acusações, interessante que ele muda sua linguagem
colocando-se como o Senhor estivesse ao lado daqueles que realmente precisam de alguém que interceda, de alguém que os defenda. Então o Senhor é aquele que nos defende. É o Senhor que se mostra sempre como aquele que nós devemos seguir, devemos imitá-lo. Que possamos, ó Deus, assim como o Senhor em Cristo nos perdoou, assim como o Senhor em Cristo Jesus pagou a nossa dívida, que sim, possamos também fazer o mesmo. Orar pelos nossos inimigos, pedir o arrependimento deles, pedir que o Senhor nos transforme, não ficar torcendo pelo fracasso, pela derrota, mas um dia nós fomos alcançados pela Tua graça e Tua misericórdia. E nós pedimos, ó Deus, que tenhamos a mesma atitude diante daqueles que nos perseguem, diante daqueles que nos fazem mal, que possamos orar por essas pessoas, para que assim, ó Deus, possamos entender o tamanho da Tua graça e da Tua misericórdia com a nossa vida, porque somos falhos, somos pecadores e necessitamos de Ti, e essas pessoas também. Ó Deus, aplica essas palavras em nosso coração, que o Senhor seja o nosso advogado, nosso intercessor, e que o Senhor nos mude a cada dia, para sermos conforme a Tua imagem e a Tua semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pratique essa palavra, viva essa palavra, pensando, não é fácil, muitas vezes vai incomodar o seu coração, muitas vezes você vai precisar ser forte diante dessas decisões, porque é algo contrário aos seus desejos. Mas faça, porque é a vontade de Deus. Se você deseja viver para Ele, faça a vontade dEle. Fiquem com Deus. Quero desejar a você um ótimo final de semana. Também dar aqui a você um grande abraço à distância, claro, de maneira virtual, mas fica aí com Deus. Também fica aí com o meu carinho a todos vocês.